Olá, o Brasil ocupa o 9º lugar em desigualdade social entre os 193 países do mundo. Há mais de 30 anos, uma instituição trabalha para reduzir esta desigualdade em uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento do país, a educação. O programa Terceiro Setor está no ar. Recebemos aqui no estúdio representantes do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Com a gente, o Alexandre Isaac, ele é cientista social, pesquisador e também assessor de relações institucionais do CENPEC. E também com a gente a Lilian Kelian. A Lilian é técnica em projetos. Obrigado pela presença de vocês dois. O CENPEC já esteve aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, vocês participam aqui das atividades pela pesquisa que eu fiz. Mas eu vou começar aqui com o Isaac. Eu li um pouco da história, mas vamos começar do começo, como se diz no interior, né? Como é que o primeiro objetivo e obrigado pela presença. Obrigado pelo reconvite, né? Acho que a gente tem que fazer uma discussão, que a gente estava fazendo nos bastidores, inclusive, sobre organizações da sociedade civil, né? Fazer uma distinção entre as organizações da sociedade civil. Você tem as entidades, as fundações, né, que são ligadas a empresas, né, que essas organizações da sociedade civil têm recursos próprios. Né? Não é o caso do CENPEC, que é uma organização da sociedade civil que foi fundada em torno de uma ideia. A ideia era reduzir as desigualdades por meio da formação de professores e trabalho com crianças, adolescentes, jovens, em educação, assistência social e cultura, como diz o nosso nome. Então, o CENPEC é uma dessas organizações da sociedade civil, que foi criada em torno de uma ideia, né, e que faz assessoria, faz elaboração de materiais didáticos, faz formação de professores, de educadores de outras organizações sociais. Né? Mas como é que nasceu assim? Foi dentro de alguma universidade? Foi um grupo de professores? Como é que surgiu essa ideia? Foi um grupo de professoras. A professora Maria Alice fazia parte desse grupo de professoras, ligadas à época à Secretaria de Educação do município de São Paulo, né? E faz quantos anos isso, Li? Acho que uns 30 anos já, né? E voltando para a história das organizações da sociedade civil, você tem um outro conjunto de organizações da sociedade civil que são aquelas que fazem o que a gente chama de atendimento direto. São as organizações, associação de moradores, que trabalha com temas sobre gênero, raça, direitos humanos, né? E que estão nos territórios, né? Certo. E essas organizações, elas sobrevivem, a conversa que a gente estava fazendo, como que essas organizações sobrevivem? E o CENPEC também, que também é uma organização que não tem recursos próprios. Ela sobrevive da parceria ou com o Estado ou com a própria iniciativa privada, né? São recursos oriundos do Estado e de empresas e fundações que investem em projetos sociais que essas organizações propõem. Né? Então, tem que fazer um pouco essa distinção para entender um pouco até o que é esse terceiro setor que dá um nome ao programa. Exatamente, que tem uma importância muito grande. A gente aqui no programa Terceiro Setor fala com todas as áreas, saúde, assistência social, enfim. Mas educação é uma área muito interessante do terceiro setor. E é engraçado isso que você disse, porque assim, na área da assistência social, a gente tem muitas entidades e o pessoal até conhece mais, quando fala terceiro setor, ONG, que se falava mais antigo, né? Agora, na educação, eu acredito que vocês são uma referência, acho que dificilmente alguém que está nessa área ou é um professor, assim, já não viu algum projeto do CENPEC ou já participou, né? São 30 anos de história. Né? Deixa eu passar para a Lilian um pouquinho. Lilian, você no CENPEC, você é uma das responsáveis pelos projetos, porque tem projeto que não acaba mais, né? Sim, eu sou uma técnica de projetos do CENPEC que atua com alguma especialidade na área de juventudes, das juventudes. Juventude. A gente vai ver um vídeo agora para você ter uma noção geral do que é o CENPEC, o seu objetivo. Depois a gente vai falar muito sobre juventude, porque a gente falava já, a gente conversou já bastante antes de começar o programa, por isso que a gente já está um pouco afiado, né? Porque a juventude é um capítulo à parte que a gente tem que tratar aqui, porque o Brasil, a gente tratava até do tema da janela demográfica, a importância de se dar atenção aos jovens e para a gente não perder o bonde da história, principalmente na educação. Então fica com a gente, vamos acompanhar o vídeo, você vai ver quantos projetos o CENPEC tem muito legal e que o trabalho deles é muito voltado para a redução das desigualdades, como a gente falou no início. Vamos ver o vídeo.
Muito impactante o vídeo, né? Eu anotei alguns dados aqui, Isaac. Brasil, 9º lugar em desigualdade, né? E no ranking, no caso de 200 países no mundo, nós ocupamos aí um triste índice. 17% dos alunos fora da série certa, 71% dos jovens internos da Fundação Casa cometeram ato infracional no primeiro ano de evasão escolar, ou seja, tem uma relação direta de estar na escola e de cometer uma infração, né? Como é que é lidar com esse universo de uma desigualdade tão grande assim no Brasil? Qual é a relação que você faz com os projetos que o SEMPEC tem para enfrentar essa realidade? Olha, para problemas complexos, sempre tem uma resposta simples e equivocada. Para você tentar entender o que é a desigualdade no nosso país, né, você tem que buscar historicamente de onde vem isso, né? Desde da colonização, e esse não é o lugar para a gente fazer esse debate. Essa desigualdade está intimamente ligada às questões da economia, né? E da condição dos trabalhadores e da classe média e da própria elite do país. Então, as consequências da desigualdade estão aí. A gente pode até fazer um programa para fazer esse debate, só sobre que agora isso. Eu comecei a estudar economia, estou começando a ficar afiado nessa história. Né? Mas acho que o papel do SEMPEC é, por meio de projetos ligados à qualificação da educação, a gente procura criar metodologias, estratégias e projetos que possam, aliados a outras políticas, porque a política educacional é uma coisa, tem política de assistência social, tem política de cultura, tem política econômica que pode reduzir a desigualdade, acho que essa é a principal, inclusive. Né? O SEMPEC atua nesse eixo aí dos projetos educacionais. A gente vai falar um pouco dos projetos que o SEMPEC tem com a Lília, que ela vai ajudar. São tantos, olha, você precisa de um curador para entrar no site e ver tanto projeto, e linha de pesquisa. Eu acho que é um dos sites mais completos que eu já vi na área de educação, é do SEMPEC. E vou passar a palavra para a Lília para ela ajudar a gente a destrinchar um pouco, porque eu vi uma entrevista do Isaac, Lília, que ele falava da intersetorialidade. É até difícil de falar, né? Intersetorialidade. Então, assim, o SEMPEC trabalha com isso, qual é a importância e o que é isso? Porque quando a gente fala em desigualdade, a gente entende que tem que atacar a educação, mas a questão da saúde, é todo um contexto. Eu vou aproveitar também para a gente já colocar um pouco em discussão os impasses que estão colocados em função dessa desigualdade no campo da educação, né? Então, são problemas como o atendimento às crianças, o acesso às crianças e jovens. O Brasil ainda avançou muito nos últimos 30 anos, mas ainda tem a avançar. A questão da distorção da idade série, quer dizer, crianças e jovens que são retidas na escola e vão tendo que repetir vários anos. A quase evasão, 20%, né, na série que não adequada. As médias são muito altas, né? 20%, dependendo do estado e dependendo do segmento educacional, pode chegar a 40% até. Né? A questão do letramento, a gente tem ainda muitas crianças saindo da primeira etapa do ensino fundamental sem condições de ler e escrever. E também ainda não atendemos o público do ensino médio e os que atendemos também evadem da escola, repetem e tal. Então, esses são os grandes impasses da educação para os quais o SEMPEC desenvolve soluções. Né? Soluções que são desde projetos para atuar junto a redes de ensino, assessorias a governos, pesquisas para entender melhor os problemas, né? Como a Ale disse, são problemas complexos. As soluções não são fáceis, nem o próprio entendimento do problema. Então, as pesquisas vêm a responder. Exatamente, as pesquisas nos ajudam, porque, por exemplo, olha, 54% dos alunos no terceiro ano do fundamental, que é o terceiro ano do ensino médio, né? Sim. Tem nível insuficiente de leitura e de matemática. Eu fico pensando no desafio, Lilian, por exemplo, até conversava nessa semana com amigos sobre Learn Machine, a inteligência artificial, os desafios que os países têm frente às grandes mudanças que a gente tem aí. E aí então o pessoal fala, não, mas tem que ter, de vez em quando a gente vê, não, já tem algumas escolas que falam de empreendedorismo, focando na questão não da informática, mas das tecnologias. Das tecnologias, enfim, né?
tratar desses assuntos mais avançados, quando nem o letramento e nem a matemática básica a gente conseguiu, né? Qual é o tamanho desse desafio? É muito grande, né? É um desafio imenso e, ao mesmo tempo, a gente não pode protelar a discussão sobre o letramento digital, ou essa educação do século XXI, né? O Brasil tem tarefas do século XX para realizar ainda, a lição de casa não foi feita, o ensino médio não está universalizado, a gente tem 1.900.000 crianças e jovens fora da escola, né, que é um problema muito sério ali e que impacta muito a questão da desigualdade, né? Então, quanto mais cedo a pessoa sai da escola, quanto menos anos de escolaridade, mais vulnerável ela está. Esses índices estão correlacionados, né? E vocês têm algum projeto específico que vai nessa linha do combate direto da desigualdade? Então, a gente tem vários projetos, assim, a gente, em parceria com muitas outras organizações, porque como a gente está falando de um processo de uma mudança muito estrutural, a gente vai trabalhar com governos, a gente vai trabalhar com parceiros da iniciativa privada, com outras organizações do terceiro setor, com fundações. A gente tem projetos para ir buscar os meninos, as crianças e jovens que estão fora da escola. A gente tem um projeto muito interessante de correção de fluxo, que é para superar essa questão da distorção e da série. Então, a gente apoia as secretarias e dá uma formação, uma série de ações em que a gente quer superar essa questão da repetência. A correção de fluxo é relacionada a distorção e da série. Ah... O que é corrigir o fluxo, né? É um menino estar na idade certa, na série certa. Então, esse esforço é um esforço... Está no fluxo certo, entendi. É um esforço sistêmico, né? Toda a rede tem que funcionar para que isso aconteça. Não é o esforço de um professor sozinho, também não é um esforço de uma organização da sociedade civil, é um esforço intersetorial, para voltar à tua pergunta. Que eu tinha te questionado, né? Intersetorialidade é isso, no projeto você envolveu o máximo possível de ações, seja na área, talvez também da saúde, enfim, para atacar o... É isso, né, Isaac? Eu tenho uma questão sobre a intersetorialidade que eu queria trazer, que é assim... essa palavra, ela, de tempos em tempos, sempre aparece uma ideia que é a ideia salvadora de todos os grandes problemas. Geralmente é uma resposta simples para um problema complexo e a gente patina muito. E a intersetorialidade parece estar no discurso de políticos, de professores, de educadores, de lideranças sociais, como algo que pode equacionar alguns dos desafios que existem na educação, existe na saúde, na assistência e tal. É muito fácil falar sobre a intersetorialidade, o difícil mesmo é implementar, por conta de uma cultura que a gente tem e de uma política pública que historicamente é multifacetada. A secretaria disso, a secretaria daquilo, assim como na escola, né, Li? A gente tem o português, a matemática, a história, e aí você às pode vezes cair as naquilo disciplinas não conversam. Isso não é comigo. Não né? é comigo. E na política é a mesma coisa, né? A Secretaria de Educação quer fazer uma coisa revolucionária na área da educação e esquece de considerar que a assistência social está fazendo alguma coisa que podia, inclusive, ser parceira. Ou a cultura, ou o esporte, o meio ambiente. Só para pegar um exemplo prático, eu fico pensando na dificuldade que é essa tal da intersetorialidade, porque eu vi, por exemplo, uma palestra que a mulher dizia o seguinte, uma criança que tinha um problema de comportamento, e aí descobriu que ela tinha um problema intelectual. Só que daí foi para a professora mandou chamar a mãe procurou uma outra entidade, só que era muito longe. E aí ela não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então aí ela falou que se as instituições conversassem, se ajudassem, assim, é um problema que não é tão difícil de resolver, mas é difícil na prática, porque o que acontece? A mãe não tem dinheiro, aquela instituição está longe, a outra também diz que não é com ela, e aí o problema fica ali, não resolve. Né? Isso é um pouco da intersetorialidade. Às vezes, porque tem camadas de intersetorialidade que você trouxe. Né? Você trouxe a camada do atendimento. O menino está com problema, se detecta que é de saúde, quem detectou não é um médico. Então, será que é mesmo? Então chama um assistente social, alguém do conselho tutelar. Então tem respostas que são dadas no nível do microterritório ali, né? Que o professor identificou, chamou alguém que ele acha que sabe a resposta. Né? O que a gente está dizendo é que as grandes respostas para isso são dadas do ponto de vista político.
E Quer como dizer, são as políticas que têm que estar articuladas para que essa realidade nos territórios seja amenizada, né? Que tenha respostas cotidianas. Vocês trabalham isso principalmente direto nos municípios ou vocês têm convênios com o Estado também, no nível estadual, ou é direto no município? Eu pergunto isso porque quando vocês fazem um projeto, aliás, essa pergunta é mais para a Línia, como é que você consegue? É porque é um desafio, né? Você chega no município, não sei se é o prefeito, o secretário de educação, fala, olha, eu tenho esse desafio. Aí você vai falar para ele, tá, mas problema aqui também é social, tem problema na área da saúde, tem problema de transporte, porque as crianças não conseguem chegar. Vocês têm esse debate mais macro, assim? A gente trabalha nos dois âmbitos, no âmbito estadual, com alguns estados, e no âmbito municipal, com vários municípios. A questão é que a intersetorialidade é um pouco diferente em função da diferença que o poder público está em relação ao atendido, né? Ou ao público. E no SEMPEC a gente tem uma concepção de desenvolvimento integral dos estudantes. Então, isso significa, o desenvolvimento integral dita uma necessidade de articulação. Né? Quando a gente fala, e desenvolvimento integral é um direito garantido pela nossa Constituição, que fala do pleno desenvolvimento da pessoa. Né? O SEMPEC está traduzindo o pleno desenvolvimento da pessoa como o desenvolvimento integral. Então, é necessário olhar para o aspecto físico, para a saúde, para os aspectos emocionais, para os aspectos cognitivos. Isso exige que as políticas já sejam desenhadas, como o Alexandre colocou, desde a sua origem de uma maneira intersetorial. E é por isso que o SEMPEC orienta ou recomenda, quando assessora governos, que os desenhos das políticas tenham esse princípio organizador. Exatamente. Todo mundo precisa sentar, pensar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo nós tivemos a questão de escolas, aí fecha a escola, não fecha a escola, tinha uma demanda maior, agora não tem. Mas, por exemplo, quando você faz essa discussão, você pode falar, não, essa escola aqui, não sei, diminui o número de alunos. Claro, cada realidade tem na periferia, pode ser que tenha uma escola mais na área central que está mais mais ociosa, né? Mas você pode transformar aquele lugar num espaço de cultura, né? Porque eu chamo a atenção disso porque dentro do próprio nome do SEMPEC vocês têm ali o Centro de Estudos e Pesquisas e Ação Comunitária, ou seja, ver a escola como um ambiente que para, principalmente na periferia, ele é muito rico, né? Para poder ser utilizado, né? E esse olhar de vocês é muito interessante. Mas assim, eu me envolvo aqui no tema deles, porque é muita coisa interessante, mas eu preciso falar muito do foco dos projetos. Então, assim, tem dezenas ou centenas, mas eu queria falar um pouquinho você falou da correção de fluxos, os prêmios, também queria que porque assim, há incentivos por meio de prêmios. Então, são vários, mas vamos primeiro explicar como são os prêmios e quais deles são, assim, relevantes para a gente trazer. Vou trazer o prêmio Inova Educação, né, que é um prêmio em parceria com a Telefônica do SEMPEC, que está com inscrições abertas até o dia 19 de agosto. 19 de agosto, nós estamos gravando esse programa em 2019, então fica bem marcadinho aí, 19 de agosto você pode participar. Mas é recorrente, né? Todos os anos tem, né, esses prêmios. A gente imagina que sim. E qual que é o objetivo desse prêmio? É identificar e reconhecer e premiar iniciativas inovadoras nas escolas públicas brasileiras. Iniciativas inovadoras. Mas isso por parte do professor, do aluno, do gestor? Por parte das escolas. Né? Então, mas pode ser do professor, pode ser na administração? Isso, mas da gestão escolar, não é tanto para os alunos. A gente tem um outro prêmio chamado Respostas para o Amanhã, em parceria com a Samsung, que é um prêmio que daí sim reconhece projetos de jovens, junto com seus professores, na área de ciências naturais. Então, qual que é o princípio dos prêmios? Né? A gente incentivar inovações ou induzir as escolas a ir por alguns caminhos que estão alinhados ali com a política de educação nacional. Então, tem algum que você lembra assim? Esse prêmio é novo, é a primeira vez ou ele já aconteceu? O Inova Brasil, começa essa é a primeira edição. Que legal. E a gente Eu ia te perguntar se já tem alguma coisa de outros anos. Tem o prêmio Itaú Unicef, né? Mas tem o prêmio Itaú Unicef. Esse já tem quanto tempo? Nossa, eu entrei em 95 no SEMPEC, em 97, já teve a primeira edição, foi em 1995. Itaú Unicef, e ele premia o quê? Qual o prêmio que ele oferece? O prêmio Itaú Unicef é um projeto que o SEMPEC já desenvolve há mais de 20 anos, portanto, né, e que passou por diferentes fases, né?
jeitos de pensar a premiação. Você imagina você premiar de 2 em 2 anos, você tem que ser inovador. Mas até na própria premiação. O gestor ou o professor? Premia organizações da sociedade civil, é um projeto diferente. Organizações da sociedade civil. Hoje você tem dados da FASFIL, que é uma federação que acompanha o número de organizações sociais no Brasil. Nós temos contando tudo, umas 200 mil organizações no país. Muitas delas desenvolvem trabalhos super relevantes que têm visibilidade zero. Né? Mas é voltado para a educação ou não necessariamente? Para a educação, para a parceria entre a escola e a OSC, né, que no começo a gente falou que não é mais ONG, né, não é organização não governamental, mas organização da sociedade civil. Certo. Então é um projeto que premia organizações da sociedade civil. E quantas organizações? A última edição do Prêmio Itaú Unicef teve 3.500 inscrições. Nossa. Em todo o território nacional. Nenhum estado da federação deixou de participar. E já está aberta essa inscrição? E assim, esses prêmios, assim, a gente... Entra no site do CEPEC, você vai ver que tá as inscrições... Deixa eu corrigir o nome que eu falei errado. É Desafio e Nova Escola. Desafio e Nova Escola. Esse é um dos prêmios, porque o CEPEC tem vários prêmios. O outro é o Itaú Unicef, né? Que a premiação é para parcerias entre organizações da sociedade civil e escolas, né? Escolas. E resultados. No começo, esse prêmio era para uma organização, vencedora. Certo. E aí, para a gente que é da educação, a gente tem um jeito de olhar para essa história que é mais cuidadoso, né? Que não é tanto da competição, mas era um prêmio, então vamos premiar 5. Mas 5 em 2.000, em 3.000 ainda é pouco. Vamos premiar por categorias. E você tem um jeito diferente. Tem uma organização que recebe R$10 mil por mês. Está competindo com uma organização que recebe 2 milhões por mês. Então a gente criou categorias, divisões, né? E tem algum prêmio assim que você acompanhou e que você falou, poxa, essa escola conseguiu uma parceria que trouxe uma inovação, sei lá, um diferencial? Eu sou um privilegiado no CEPEC. Desde 95 eu faço parte de um grupo de educadores lá dentro, de pesquisadores lá dentro, que faz as visitas a essas diferentes organizações no país todo, né? Geralmente as mais distantes, eu escolho, eu quero ir lá, conhecer uma organização lá no Pará, que você tem que pegar um barco de 3 dias para chegar no território e ver o trabalho que aquela micro-organização faz com a escola pública daquele território, a diversidade cultural, os projetos com jovens, projetos com crianças, de esporte, de cultura, enfim, das diferentes modalidades. Então, eu já vi muita coisa interessante. Agora, o Brasil é tão grande, né, Isaac, que acho que é difícil, às vezes, você falar assim, não, vamos replicar isso aqui em outro lugar, assim, porque são realidades muito distintas, né? Eu vou para um rápido intervalo, a gente volta para falar mais dos projetos e dos prêmios do CEPEC, e quando você tiver curiosidade, se você é gestor, se você da iniciativa pública também, prefeitos, secretários de educação em todo o país, eles estão nos 27 estados, só para, daqui a pouco eu vou trazer os números completos, mas assim, em muitos municípios do Brasil, acho que... Alguns com mais profundidade, né, com parcerias mais consolidadas, por exemplo, com a própria prefeitura ou com a própria Secretaria de Educação. Outros com essa conta inclui, por exemplo, as escolas que participaram dos diferentes prêmios, né? Legal. Eu achei os números aqui, ó. CEPEC, nas 27 unidades, atende 1.580 professores diretamente, 384 mil gestores e mais de 44 milhões de estudantes, né? Com mais de 30 anos de história. Vale a pena você dar uma olhada no site e acompanhar a gente aqui nas redes sociais, ou se você está nos vendo pela TV Alesp ou nas redes sociais também, mandar suas dúvidas, suas sugestões, porque eles vão estar sempre aqui para debater outros temas. Mas hoje a gente está mostrando um pouquinho um raio-x da entidade para você aqui no programa Terceiro Setor. Vou para um rápido intervalo e já volto. Olá, programa Terceiro Setor recebe representantes do CEPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Eu vou voltar aqui com a Lilian, que ela é técnica de projetos do CEPEC. A gente falou da premiação, se você quiser falar alguma coisinha a mais, é muito importante. E depois queria que você falasse um pouco dos projetos também. Então, só para retomar uma coisa importante que o Alexandre trouxe, é que essa ideia da premiação
não é simplesmente o reconhecimento das experiências de excelência, mas também ela vem sempre junto com uma ideia de formação. Então, não é um simples prêmio para os excelentes, mas todo um processo de formar capacidades nessas várias organizações. E um dos prêmios que eu acho que a gente ainda não mencionou é a Olimpíada da Língua Portuguesa, né, que está em muitos municípios do Brasil. A maior parte das pessoas que conhece o SEMPEC conhece por causa da Olimpíada. E que é um concurso, vamos dizer assim, de redação, né? Quem quiser entra no site, a Olimpíada tem um site muito bem estruturado e que você acessa pelo portal do SEMPEC. E nesse processo de reconhecimento das capacidades ali dos adolescentes e das crianças, né, também tem um processo formativo dos seus professores e um processo formativo dos próprios jovens. É um projeto muito bonito e muito antigo do SEMPEC. Professor também precisa não só se atualizar, mas também continuar na sua formação. Até por causa dos desafios que a gente tem hoje, né, Lili? Eu fico pensando assim... a gente citou antes os desafios que não são só do Brasil, né? Mas aí com a inteligência artificial a gente não sabe como vai ser daqui 5 anos, né? Daqui 10 anos, e tem que preparar esse jovem, né? Que às vezes tem problema básico de letramento, né? Só que assim, também se você tiver com uma base boa de letramento, vocês incentivam muito a redação, e aí formar uma boa base de matemática, que vocês também têm, já começa, né, sair do 0 a 0, vamos dizer assim, né? Eu acho que o SEMPEC também tem uma atuação grande, que a gente ainda não falou, que com juventudes, né, com as juventudes brasileiras, especificamente com a juventude que está em cumprimento de medida socioeducativa. Tem um programa chamado Educação com Arte, que eu convido também vocês a conhecerem lá no portal, e alguns programas de assessoria a governos estaduais para o aprimoramento da sua política para o ensino médio. E aí, nesse assunto, né, a gente tem que falar um pouco do quanto que, atualmente, o ensino médio não atende às aspirações dos jovens, né? Tem um problema de acesso, mas tem um problema de que quem acessa a escola de ensino médio não fica. Os jovens não estão ficando na escola de ensino médio, e que nos exige muita reflexão e muita inovação no campo. O ensino médio é aquele meio de campo entre o básico e a preparação para a faculdade. Se ele já está abandonando o ensino médio, então a faculdade também já e não é à toa fora do horizonte. Que é onde a gente está vendo grandes problemas, né? Porque a gente tem que fazer o atendimento de 3 grandes objetivos no ensino médio: a formação cidadã, a formação para a continuidade do estudo e a formação para o trabalho. Dar conta desses 3 aspectos é o grande desafio que está posto aí para as redes de ensino e também para o desenho dos programas federais. Então, o SEMPEC tem atuado desenvolvendo uma série de metodologias e processos de formação para avançarmos nessa direção. Como é que a tecnologia pode ajudar nisso? Porque, por exemplo, principalmente com matemática, a gente sabe assim, equação do primeiro grau. Se eu não aprender a do primeiro grau, do segundo grau vai ficando mais difícil. E você vai ficando desestimulado, né? Eu acho que eu estou dando esse exemplo porque, assim, matemática e física, acho que é meio que todo mundo deve ter passado por... A não ser um ou outro que tem mais facilidade. Aí você vai avançando e quanto mais você fala menos eu sei. E começa a te dar um desespero, né? Imagina isso acumulando no ensino básico, depois o aluno chega no ensino médio, não sabe escrever direito, não sabe uma conta básica. Então, ele vai se desestimulando, né? Então, isso é um aspecto que, assim, o desafio, eu acho que é esse, de você... E, assim, eu falava da tecnologia. Nós temos grandes iniciativas, por exemplo, que o Bill Gates estimulou, daquele... Acho que era indiano, né? Que ele tem. No Brasil tem também, eu esqueci o nome. Khan Academy. A Khan Academy tem lá, equação de segundo grau que eu falei lá, tem do primeiro grau, tem regrinha de 3, tem tudo. Essa questão que a gente tem técnica, vamos supor, que você pode ver o vídeo, rever, você acha que isso pode ser usado? E o professor ficar cada vez mais... Cara, o professor é indispensável, mas para ele tirar as dúvidas, para ele incentivar o envolvimento social, enfim... A tecnologia pode nos ajudar? Sem dúvida, a tecnologia é uma grande aliada nesse processo de inovação e no processo também de encantamento desses estudantes que já são nativos na tecnologia, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa contar ainda com o professor. Ainda não, a gente sempre vai precisar. O professor é uma peça fundamental
porque a tecnologia em si não vai dar conta de todas as questões, né? Então, tem um trabalho de mediação muito importante que o professor precisa fazer. O SEMPEC é entusiasmado com a questão das tecnologias digitais. Tem muitos cursos lá no portal do SEMPEC. Tem AD também, que eu vi lá. Autoinstrucionais, que estão disponíveis aí para professores que querem se aprimorar e outros profissionais também da educação. Mas a gente não vai alcançar uma educação de excelência se a gente não tiver um investimento grande na carreira docente, né? Isso fala com a política pública de valorização docente, e também na formação de professores, tanto a formação inicial, que é aquela que a pessoa faz na faculdade, né? Quanto a formação continuada, que é feita pelas redes de várias maneiras e que o SEMPEC apoia muitas dessas iniciativas e faz parcerias para contribuir com essa formação. Eu acho que você pode ter um bom instrumento e não saber operá-lo. Quer dizer, a tecnologia pode estar a serviço de nada. Esse é um pouco isso, acho que a Lília estava tentando trazer, você pensar, né? que o moleque pode se dispersar, ele sair da regra de 3 e vai para jogar o videogame dele ali. A questão é qual é o sentido, né? O menino, a menina que vai para o ensino médio e que, entre muitas aspas, resiste e consegue terminar, é porque de alguma maneira ele encontrou algum sentido, talvez uma coerção social forte por conta da família ou da sociedade, mas o menino, a menina que vaza, né, que pula os muros da escola e vai embora, ele está dizendo algo para a sociedade. Essa é a grande questão. Nós temos que entender o que os meninos e meninas estão nos dizendo sem falar. Né? Meu filho uma vez falou assim para mim, eu falo sempre isso, ele veio para mim e falou assim, para que eu preciso entender? Ele estava no ensino médio, a equação, era uma coisa de trigonometria, para que eu preciso saber disso? E eu fiquei meio sem resposta, até porque eu não sou da área, mas sempre gostei muito de matemática. Eu disse, ora, se você não tivesse estudado matemática, sequer fazer essa pergunta você faria. Foi por conta de que você estudou matemática que você desenvolveu um raciocínio lógico, né, para poder formular essa questão. Realmente, os meninos e meninas veem pouco sentido naquilo. E a escola não está dando essas respostas, essa é uma verdade. O menino que vai fazer essa equação, você pegou um exemplo que é uma caricatura, né? Mas, geralmente, outras coisas são assim também dentro da escola. O menino vai lá, estuda, está estudando por quê? Vai cair no vestibular. Então, você pode ter o melhor instrumento do mundo, se você não conseguir produzir esse encantamento que a Lília falou, se você não conseguir, com os meninos e meninas, eu ouço muito dizer assim, o problema da juventude. Quem diz o problema da juventude já começou errado. Né? Que está olhando para isso como um problema. Nós, do SEMPEC, e nos projetos que a gente desenvolve com juventude, a gente acredita de verdade que esses meninos são capazes de produzir, são capazes de criar e são capazes de intervir na sociedade. Esse princípio, essa crença de que eles são capazes de fazer isso, é que nos dá a certeza de que não são só as metodologias, é como você desenvolve, é como você emparcera com esses meninos e meninas. O projeto é com o jovem. Se for para jovem, a gente acha que não funciona. Às vezes a gente vê exemplos, né, Lília, de países que conseguiram avançar. Eu sempre vejo na internet, quando faço alguma pesquisa, e eu vejo exemplos da Coreia do Sul, até porque tem um videozinho bem interessante que ele cita como é que o Brasil e a Coreia do Sul eram equiparados, inclusive em renda per capita, talvez década de 60, enfim, e depois eles foram investindo e a gente foi ficando para trás, eles foram investindo. Então a gente vê exemplos de países que há 20, 30 anos não eram o desenvolvimento que ele é hoje. Em 2, 3 décadas conseguiram um grande avanço, né? Qual é o cenário que você vê diante de... Nós estamos em 2019 com um PIB, me informava aqui o Isaac, aqui eu estava acompanhando também, que não vamos chegar a zero, né? Cortes na educação, 5 bilhões de contingenciamento, tá certo que é um orçamento de mais de 100 bilhões, cerca de 5%, mas mesmo assim é um recurso muito importante. Imagina, na sua casa, você cortar 5% do seu orçamento, sempre vai pesar, né? Qual é o cenário que você vê nesse desafio, principalmente nessa janela demográfica que a gente falou, né? O Brasil tem muita juventude para especializá-la, para cuidar bem dela e poder encarar o cenário internacional, né? A gente vê com muita preocupação essa situação de contingenciamento aí dos investimentos em educação.
A gente está tratando investimentos, às vezes, na linguagem comum como gastos, né, muito altos. Né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país continental que tem uma população imensa na escola para atender. E acho que a gente precisa fazer uma reflexão quando a gente fala gastos, que é a seguinte: quanto custa um aluno estar fora da escola? Qual é o custo humano e monetário de um aluno estar fora da escola? E qual é o custo de um aluno reprovar uma vez, reprovar duas, evadir da escola? Tem um custo muito alto. Qual é o custo da gente não preparar bem a nossa juventude, aproveitando essa situação que o Brasil pode se privilegiar dela, que é do bônus demográfico, né? Muita gente na faixa jovem, mas se a gente não formar essas pessoas para ter bons empregos e se engajar num mundo com uma vida produtiva, a gente vai ter, isso pode se tornar um problema rapidamente. Então, essa questão dos investimentos em educação é muito importante. Quando a gente fala da proporção que está sendo cortada, a gente também tem que, ou que está sendo contingenciado, a gente também tem que ter um cuidado que, assim, às vezes, mesmo uma proporção muito pequena de recursos, como o orçamento da educação é muito complexo, e a gente não vai conseguir entrar aqui nesse aspecto, mas só para a gente ter uma ideia, essa proporção que é muito pequena pode inviabilizar totalmente uma ação. Por exemplo, se não há dinheiro para merenda no município, e muitas vezes o dinheiro do governo federal complementa o dinheiro do município, o menino não vai conseguir ficar na escola, porque há muitos estudantes no Brasil que precisam se alimentar na escola, que eles não têm outra forma de se alimentar. Ou, se esse recurso está subsidiando o transporte, o aluno não chega na escola. Então, a questão não é se é pequeno ou não, mas é aonde a gente está fazendo esse contingenciamento e o que isso vai significar lá na ponta. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do orçamento da educação, porque não é só uma questão de... Não é 5% como é o nosso orçamento, a gente pode parecer pouco, 5%, a gente aperta um pouquinho e aguenta, mas pode ser um corte integral de alguma ação fundamental para que a educação ocorra. Exatamente, porque a gente tem muitas realidades no Brasil, né? A gente tem cidades que vivem só da aposentadoria, não tem nada que movimenta a cidade. E a outra cidade vizinha tem indústria, então são realidades muito distintas que, como você está falando, um recurso que não chegou ali pode simplesmente paralisar. E a gente já está vendo obras paradas, porque se o recurso é para alguma coisa da obra, a obra paralisou e o investimento que aconteceu até agora para essa construção também está sendo desperdiçado. Então, não é simples essa análise dos orçamentos e então a gente tem que olhar com muita preocupação e com muito cuidado para esse orçamento e para essas propostas de contingenciamento, para entender bem. Agora, pois não, Isaac. É uma questão de prioridade esse contingenciamento também, né? Eu não gosto de fazer muito essa comparação entre a economia do lar e a economia do país. Porque no país, o país pode inclusive emitir moeda, faz política fiscal, política monetária, política cambial. Eu na minha casa não posso fazer nada disso. Eu recebo meu salário lá e eu tenho as minhas prioridades. Se eu estou com algum problema, vou cortar o requeijão, a bolacha, eu não vou cortar a educação dos meus filhos, né? Aonde está você quer saber qual é a prioridade do município, do estado, da federação? Olha o orçamento. Aonde vai o recurso? Onde se investe o recurso? Né? Esse contingenciamento vai inviabilizar o PNE, essa discussão que a gente vinha fazendo até nos bastidores. Né? O pessoal vai achar que a gente conversou mais nos bastidores do que aqui, né? O Plano Nacional de Educação, né? Porque são de 2014 o da federação, de 2016 o do estado de São Paulo. Das 20 metas, você tem 16 metas que não foram alcançadas. E a gente tem mais 2 anos para alcançá-las. Você tem 4 metas que foram alcançadas parcialmente. Outro dia eu estava lendo um texto do professor Romualdo, que inclusive agora trabalha com a gente, que está coordenando nossa área de pesquisa dentro do SEMPEC, e ele fazia um apanhado de todos os planos nacionais de educação desde a República, né? Fazendo uma análise desses planos e tal. E ele falou e aí mostra claramente que esse último PNE era o primeiro de todos esses planos que tinha uma vinculação orçamentária. Estava ligado ao 10% do PIB, estava ligado à questão do pré-sal, né? Então, se há um contingenciamento, eu tenho um plano que não está sendo
alcançado, que as suas metas não estão sendo alcançadas, que as estratégias não estão sendo bem realizadas. Ora, é uma escolha política. Até porque é um plano que assim, a gente acompanhou aqui um pouco na Assembleia Legislativa também, que assim, passou, foi muito discutido com a sociedade, especialistas trouxeram... eu me lembro da lista de instituições, o SEMPEC também participou, inclusive com assessoria aqui, enfim, muitas entidades participaram, ou seja, ouviu-se bastante, claro que teve muitas a democracia críticas, enfim, mas assim, o plano está ali, está pronto. Agora, é aquela história, né? Uma vez eu vi um educador financeiro e falou assim, olha, você anota tudo no papel, você fez o que com aquilo? Porque também se anotar todos os gastos que você fez, depois você pega aquele papel e põe de lado, não adiantou nada. Então, assim, agora a gente está na fase do acompanhamento. Monitoramento e avaliação do plano. Monitoramento de avaliação do plano, que tem muitas metas neste caminho que o SEMPEC trabalha, que é a valorização do professor e também a sua formação do professor, que tem várias metas que tocam exatamente nesse ponto. Bom, eu queria falar um pouco da área da pesquisa, porque você acabou de citar aqui, o SEMPEC, eu imprimi alguma coisa aqui, mas tem muita pesquisa. Olha, currículo, território e diversidade, remoção de professores e desigualdades, aí tem os cadernos do SEMPEC, né, os seminários, enfim. O que a gente pode falar um pouco das pesquisas que... pelo menos que te salta mais aos olhos, você pode trazer para a gente aqui? Bom, primeiro, acho que é um privilégio para o SEMPEC ter uma diretoria de pesquisa, né? Uma equipe de pesquisa. É muito raro no terceiro setor a gente ter essa possibilidade. E fazer pesquisa a partir de necessidades, desafios que a gente encontra na nossa atuação com os projetos e fazer projetos a partir dos desafios que a gente encontra na pesquisa. Então, isso que eu ia te perguntar, tem pesquisa por demanda também? Alguém pede para você? Tem pesquisa por demanda. A gente atende entidades, instituições que querem fazer pesquisas e a gente faz parcerias com elas nos temas que elas estão pesquisando, quando isso tem sinergia com a missão do SEMPEC. Então, e tem pesquisa também que vocês se reúnem e falam assim, apesar que não é o seu setor, mas enfim, que tem um direcionamento assim, qual é mais ou menos a... Tem pesquisas, é um serviço prestado. É que quando a gente presta esse serviço, a gente procura, na relação com a organização que nos contratou, procura também usar os resultados dessa pesquisa para produzir insumos para os nossos projetos. Né? Então tem pesquisa com mandatos de vereadores, deputados estaduais e federais, tem pesquisas encomendadas por fundações empresariais e tem pesquisas que a gente quer fazer por conta própria. Entendeu? Que aí não tem um financiador, mas a nossa própria equipe se organiza de maneira a produzir a pesquisa, publicar, isso dá visibilidade para o SEMPEC para ter mais projetos e fazer mais pesquisas. Então, o americano gosta muito de pesquisa, né? Como é que a gente é na pesquisa na área educacional? A gente o SEMPEC é um dos que colaboram, né? Mas a gente está avançado nessa área de pesquisa na educação? Eu acho que a gente tem muito boas produções aí, mas aí seria mais legítimo dizer a partir das universidades e não só do SEMPEC. O SEMPEC também tem uma contribuição, mas aí quem é o grande centro de produção de pesquisa é a universidade. Até porque tem os recursos públicos também para isso. Tem que ter, tem que produzir. E, aliás, é uma das preocupações que a gente tem quando o contingenciamento, por exemplo, afeta as universidades. Será que a pesquisa na área educacional vai continuar nos subsidiando? Né? Mas só para voltar um pouco no assunto da pesquisa do SEMPEC, né? Tem muitas, eu não vou conseguir citar todas, mas eu vou citar 2 ou 3 aqui que eu acho que vale a pena e quem quiser procura lá no site que tem muito mais coisa. Mas a gente tem uma pesquisa que a gente comparou a implementação da política de educação em tempo integral no ensino médio em 4 estados diferentes. Né? E aí foi vendo se quanto que essa política está promovendo equidade ou se ela está só mantendo a situação da desigualdade ou até provocando mais desigualdade. Então, essa é uma pesquisa que eu acho que vale muito a pena, está bem documentada e tem bastante informação no site.
Antes de você passar para outra, acho que dá tempo, porque assim, o tempo integral, eu me lembro, acompanhei um pouco aqui no estado de São Paulo, então tinha pesquisa junto às famílias, se eles queriam, se não queriam, e a gente vê assim, não dá para dizer que é 50 a divisão, mas tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra, né? O que você fala do ensino, você diz em tempo integral, o aluno ficar o tempo todo na escola. Isso. Você lembra um pouquinho do que a pesquisa mostrou? Então, vou tentar responder as Mais duas favorável coisas. ou menos o que favorável? eu penso sobre o tempo integral, e que é o que o SEMPEC pensa. Bom, o tempo integral é uma oportunidade para desenvolver uma série de aspectos que, às vezes, no tempo regular, nem o professor consegue e nem há tempo para fazer isso com alunos que são mais vulneráveis. A gente também... Porque basicamente também, eu queria só contextualizar, né, Isaac, porque o tempo integral, basicamente a criança ou adolescente, ele vai estudar as disciplinas convencionais, biologia, matemática, química, e no outro período aí ele tem artes, ele tem alguma coisa voltada para a questão vocacional, aí é um leque de opções que vai mais abrangente. Né? Mas quando a gente coloca, desculpe, Ale, mas quando a gente coloca para o ensino médio, tem só uma ponderação a fazer, que assim, não é toda a juventude que vai poder e ter interesse em fazer educação em tempo integral. Então, o que a gente tem pensado é que a política de educação do ensino médio, ela deve ser diversificada para atender às diferentes necessidades. Então, há pessoas jovens que vão se beneficiar muito de uma escola de tempo integral e vão desejá-la, e outros que não. A pesquisa do SEMPEC não foca nesse ponto, ela foca nessa questão da equidade. Então, o quanto que no sistema de educação essa política promoveu equidade, ou essas escolas se tornaram escolas de ilhas de excelência e aumentaram a questão da desigualdade. Essa é o foco dessa pesquisa. Entendi. Bom, muito interessante. Você quer falar das outras pesquisas? Aí tem uma outra pesquisa que eu acho que é muito bonita também, que o SEMPEC acompanhou a trajetória de vários jovens do movimento secundarista, que participaram ou não daquele processo de oposição ou de movimento da juventude contra a reorganização, que a gente falou um pouquinho mais cedo aqui. Né? O governo fez uma proposta de reorganização, os estudantes fizeram um movimento contrário a essa reorganização. O SEMPEC foi entender quem são esses estudantes, tanto os que participaram, que foram favoráveis ao movimento, quanto outros que não foram favoráveis ou que foram favoráveis, mas não participaram. Então, é outra pesquisa bem bonita que o SEMPEC produziu. A pesquisa é muito bom porque você consegue direcionar a ação da forma mais correta e mais precisa possível. Diga, Isaac. Eu só queria retomar uma coisa bem rapidinha sobre a educação integral que a Lilian estava falando e os projetos de educação integral. No SEMPEC, há alguns anos atrás, a gente tinha uma área, que era uma área de assessorias políticas de educação integral. Eu estava nesse processo, eu estava coordenando essa área de educação integral. A gente faz uma distinção muito explícita de educação integral e educação de tempo integral. Né? Uma coisa é você ampliar o tempo. A gente tinha algumas máximas que a gente diz, se você está fazendo errado em 4 horas e você não muda, e em 7 horas você continua fazendo errado. Ou seja, você aumentou o tempo, mas você continua errando nos seus métodos. E aí o menino, a menina que fica 7 horas, vai dizer para si mesmo, eu estou aqui 4 horas e não aprendia. Agora eu estou aqui 7 horas e continuo não aprendendo. Ele vai fazer, não, mas o problema sou eu que sou o problema. Né? Então, quando a gente assessorou mais de 20 municípios no Brasil a implementarem políticas de educação integrada, na linha da questão da intersetorialidade, ligado com a proposta pedagógica. Porque a educação integral ela tem 2 grandes facetas. Uma coisa é a política pública de educação integral, que é o prefeito, o secretário de educação falando, aqui nós vamos ter um programa de ampliação de jornada, né, de educação integral, ampliação de tempos, espaços, conteúdos, porque tem a ver com o currículo. Ali é especialista em currículo, eu vou falar bem pouco aqui, porque ela é que manja de currículo. Né? Mas educação integral, geralmente tem na nossa cabeça a ideia do tempo, né? Não é o tempo só.
né? Ampliação do tempo, porque é preciso mais tempo para oferecer todo o conhecimento que a humanidade produziu. Só essas 4 horas não dá. A gente está encerrando, mas assim, você tiver algum projeto de ensino integral ou em tempo integral do SEMPEC? Em 20 municípios, durante 4 anos a gente assessorou o município de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de vários municípios no interior de Minas, Itabira, no Ceará, 2 municípios no Ceará, em Sobral. Que legal. Agora, eu fiquei curioso, acho que o nosso telespectador também, o resultado um pouco dessa pesquisa nos 4 estados, dá para fazer um balanço ou assim, se é mais positivo em relação à igualdade e desigualdade nesses estados? Só para não deixar essa dúvida. Vou convidar todo mundo para ler. Não vou deixar o suspense total, mas vou convidar todo mundo para ler porque é muito específico e tal. Mas a gente observa que nos estados em que essa política foi mais bem distribuída em diversos municípios, tendeu a promover mais equidade do que nos estados onde ela se concentrou em poucas escolas ou em alguns municípios. Por isso que precisa da intervenção pública e é nesse sentido que o SEMPEC trabalha para justamente orientar não só a iniciativa privada, mas também o setor público, porque no final das contas é economia de tempo e de dinheiro e eles fazem muita pesquisa. Se você é educador ou se você é gestor público, vale a pena dar uma entrada no site do SEMPEC e ver quanto de ensino à distância, pesquisa e assessoramento que eles fazem com muita propriedade. É um site muito completo, é uma organização muito completa. Eu queria agradecer bastante a oportunidade de vocês virem aqui. Eu quero que vocês venham mais vezes. A gente acabou não falando aí com detalhamento de outros projetos, mas dá para vir outras vezes para a gente discutir separadamente já esses vários temas que a gente tocou aqui. E fica só assim uma pitadinha aí para você se interessar também por esses temas que são muito importantes e vocês estão convidados sempre para voltar, viu, Isaac e Lilian? Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece também a direção do SEMPEC por vocês estarem aqui hoje e colaborarem com a gente. O programa Terceiro Setor fica por aqui, agradecendo a sua audiência e até o próximo.